Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estou fazendo aqui com o fone para ver se a gente consegue diminuir o ruído externo, né, a interferência do som. Vocês me digam se o som e a imagem estão ok, senão a gente consegue ajustar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pensão alimentícia, né? Um tema que dá muito assunto, então a gente não vai conseguir esgotar hoje, né? É difícil esgotar os temas que a gente vai trabalhar aqui, inclusive porque tem muitas variáveis. Hoje, inclusive, eu vou focar mais na questão da pensão alimentícia devida pelos pais, né, aos filhos, porque também tem o caso dos avós serem chamados para auxílio ou pagamento de pensão alimentícia dos netos. Tem a questão também de, às vezes, os filhos pagarem pensão aos pais para auxiliar o sustento. Então, tem outras modalidades, né, que não são tão conhecidas, mas hoje a gente vai conversar aqui sobre a questão da pensão alimentícia, então, que é paga pelos pais aqui, seja pai ou mãe, né, aos filhos. O som tá bacana, pessoal? O Cooper tá aqui pertinho, tá? Que é o meu cachorro, depois eu mostro pra vocês. Pode ser que tenha um barulhinho dele aí, ele faça alguma participação especial, mas tudo certo. Oi, Gui. Oi, Tauana, tudo bem? Ailton, bacana ver vocês. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se chega mais o pessoal. Agora 6h32, vamos esperar mais uns minutinhos, daqui a um pouco a gente já começa a conversar. Se vocês têm alguma dúvida, podem colocando ali. À medida do possível a gente vai respondendo para esclarecer as dúvidas. E a gente vai interagindo aqui. Que eu não consegui esclarecer hoje, quiserem me chamar, fiquem à vontade. Tem ali no perfil tem o link, né, com os contatos. Bom, pessoal, eu vou começar a falar com vocês, então conversar sobre o tema. Depois eu vou salvar, se tudo der certo, né, porque hoje o nosso encontro ia ser pelo Instagram, ia ser pelo YouTube. YouTube não rolou, não sei o que houve, mas enfim, a gente tentou, não deu certo e vamos seguir por aqui, né? Uma outra oportunidade vai dar certinho e a gente consegue entrar nos dois canais. Mas, então vamos lá, né? A questão da pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia, ela é devida pelo pai ou pela mãe ao filho menor de idade. Hoje se fala, então, na questão da maioridade de 18 anos, né? Mas também tem uma previsão de prorrogar essa obrigação alimentar, que é a pensão alimentícia, em caso de permanência nos estudos, né? De impossibilidade de autossustento, né? Então, tem a possibilidade de prorrogar. Normalmente, o limite chega aos 24 anos, tá? Mas isso tudo pode ser fixado, tanto questão de término, quanto uma flexibilização, ou então é importante ressaltar que a pensão alimentícia ela sempre pode ser ajustada às realidades que vêm se apresentando no decorrer da vida. Pode ser que a criança tenha alguma necessidade especial que surja durante o desenvolvimento dela, algum quadro de saúde, né, alguma doença, às vezes, tipo uma asma, uma rinite crônica, alguma coisa assim que necessita de uma medicação, então vai demandar de um suporte financeiro um pouco maior, né? Pode gerar a situação de alteração financeira dos pais, seja daquele que paga, né, que pode ter um prejuízo, digamos assim, uma redução da sua renda, e então não poder manter naquele mesmo percentual ou naquele mesmo valor que foi fixado inicialmente. Então a gente pode ajustar,
ou uma questão em que o genitor que paga a pensão, né, o pai que paga a pensão, por exemplo, está com dificuldades, mas a mãe, né, do outro lado, melhorou a sua capacidade financeira. Então, nada impede de haver esse ajuste. E é importante aqui destacar que por mais que às vezes a gente comente sempre o pai pagando pensão alimentícia e a mãe recebendo em benefício do filho, o inverso também pode ocorrer, da mãe pagar pensão alimentícia quando a guarda fica com o pai, né? Ou mesmo situações em que o equilíbrio financeiro, a situação financeira é inversa. Outro destaque que é bem bacana ser feito, que muitas pessoas confundem quando a gente fala em guarda compartilhada. Algumas pessoas acham que guarda compartilhada não tem pensão alimentícia. Não, se a guarda é compartilhada, eu não preciso pagar, ela não precisa pagar, não vai ter a contrapartida financeira. Mas é importante destacar que a guarda compartilhada não significa divisão de idêntico número de dias da criança com um ou com outro, e muito menos uma questão financeira, né? Já que se tem a permanência, uma fixação de domicílio sede para o menor permanecer, então há sim previsão de pensão alimentícia. Quando a gente fala também em pensão alimentícia, a gente não necessariamente está falando em repasses exclusivos ou parciais de dinheiro. Pode-se haver um valor em dinheiro que é depositado em conta e pode haver uma complementação mediante o pagamento de plano de saúde, né? Ou então pode-se haver um combinado em que essa pensão alimentícia é fixada de que o pai vai pagar a escola, a mãe vai pagar o plano de saúde, o pai vai pagar os passeios, por exemplo, do colégio, a mãe vai pagar o material escolar. Inúmeros cenários podem ser feitos, né? Pode haver, inclusive, uma combinação de uma parcela de 13º, vamos supor, mesmo em casos de fixação de pensão alimentícia da pessoa que não trabalha vinculada a um registro numa empresa, né? Não seja um funcionário que tenha a carteira assinada. Então, pode-se haver uma fixação numa parcela suplementar, mesmo que a pessoa seja um profissional liberal, por exemplo. Como eu falei, às vezes combinar que o material escolar, no início do ano, quando é adquirido, vai ser dividido meio a meio. Ou então que, vamos supor, uma menina faz balé, por exemplo, uma menina ou um menino faz balé. Tem, às vezes, a vestimenta, né, para as apresentações. Bom, nós vamos dividir, um vai ser responsável por isso, passeios da escola. Então, tem várias previsões que pode se colocar, né? É importante adequar a questão da pensão alimentícia à realidade que aquele núcleo familiar vive, tanto questões financeiras quanto rotinas, sempre preservando a questão do bem-estar e de uma melhor estrutura psicológica, de formação do ser humano e financeira para a criança. Outra coisa que vale destacar, de um tempo atrás, que era muito comum, vamos supor, vou dar um exemplo que fica mais fácil de compreender. O pai, vamos falar no pai aqui, teve um filho do primeiro casamento, o relacionamento não deu certo, decidiram romper e foi fixado que ele pagaria pensão alimentícia para o filho desse relacionamento. Depois de um tempo, ele estabelece, constrói um novo núcleo familiar. Tranquei aqui.
E então surge uma nova criança para que ele auxilie no sustento, seja responsável pelo sustento. Há um tempo atrás, isso era uma justificativa para se entrar com a ação revisional de alimentos. Sempre que a gente fala em um pedido para aumentar, majorar alimentos, ou que a gente pede para reduzir, a gente entra com uma ação de revisão, uma revisional de alimentos. Justificava informar ao juiz que a partir deste momento eu tenho mais um filho que eu sou responsável, então eu tenho que reduzir o valor da pensão alimentícia que eu fixei para o meu filho do primeiro relacionamento. Mas atualmente os magistrados não têm adotado sempre esse posicionamento. É raro. Por quê? Qual é o raciocínio deles? As crianças envolvidas, elas não tiveram, digamos, o poder de escolher se elas viriam ou não, né? Não foi questionado. Agora, os pais, entende-se aqui pai e mãe, eles são responsáveis e devem estar conscientes da responsabilidade que é estar gerando uma vida. Então, necessariamente, o nascimento de uma nova criança não vai fazer com que a criança que já nasceu, ela tenha a pensão alimentícia reduzida, porque talvez ela necessite, e como o pai optou por ter mais um filho, né, ter um irmão por parte de pai, essa criança não pode sofrer uma redução naquilo que ela necessita para manter um sustento, uma qualidade de vida adequada. Então fica esse alerta. Muitas ações eram movidas com essa justificativa, agora não funciona tão bem, tá, pessoal? Isso não é mais um argumento sólido para uma redução de pensão alimentícia. Oi, Márcia, tudo bem? Oi, Ana. Oi, Adair. Bacana ver vocês por aqui. Mas vamos seguindo um pouco mais. Outra informação que é muito comum, né, as pessoas que nos procuram a respeito de pensão alimentícia, elas questionam se tem uma espécie de uma tabela, digamos assim. Um filho é 15%, a partir do momento que eu tenho 2 vai ser 30%, mas vai ser 15% para cada um. Então se eu tenho 2 filhos para pagar pensão alimentícia, os 2 obrigatoriamente vão receber o mesmo valor, o mesmo percentual. Mas não, não é uma questão matemática, não é uma questão de tabelas fixadas. O que se tem são percentuais, quando a gente está falando em desconto em folha, né? São percentuais que são mais amplamente aplicados, que são mais comuns, que estão na faixa dos 15% aos 30% dos rendimentos, né? Desconta INSS, tributação, contribuição sindical e aplica o percentual que for fixado. Mas, como eu falei, o que vai ser analisado é a necessidade da criança, se ela demanda de um valor maior, de um cuidado maior ou não. E também vai ser analisado a necessidade, né? De novo, a necessidade da criança, mas a possibilidade de quem vai pagar a pensão alimentícia. Mas ficando o alerta. Estou desempregado, não possuo renda, então eu não sou devedor de pensão alimentícia. Errado. O dever de prestar alimentos permanece. Ele pode ser ajustado. Em alguns casos, a gente até já consta no acordo ou no termo da audiência uma previsão que a pessoa estando empregada, o percentual é X, mas em vindo uma situação de desemprego, normalmente se fixa em percentual do salário mínimo nacional, até porque ele preserva também uma questão, uma condição de reajuste do valor, de estar atualizando o valor que foi atribuído para a pensão alimentícia daquela criança. Então, mesmo que você esteja desempregado, se você tem um filho que paga pensão alimentícia, precisa
arrumar alternativas para poder responder pelo sustento daquela criança. A criança não tem como prover recursos para ela. Então, os responsáveis, os pais, vão ter que ajustar. Pode, claro, haver um diálogo, pedir uma prorrogação de prazo, mas sempre sem gerar reflexos que prejudiquem a criança, que prejudiquem o filho. Deixa eu ver mais aqui algumas anotações que eu fiz de coisas que o pessoal questionou ali quando eu fui divulgando. Outra coisa, cobrança, né? Muito bem, a gente fixou a pensão alimentícia, se gerou o dever alimentar, mas a parte que é responsável não vem cumprindo. O que ocorre? Quais são os recursos que essa criança tem para buscar o recebimento desse valor? Atualmente, a gente tem duas modalidades, né, em que se entra com um processo de cobrança, de execução, que a gente chama, e ele pode ser sob pena de penhora de bens, buscar no patrimônio do devedor da prestação alimentícia os recursos para cobrir este valor, caso ele, intimado do processo, não comprove que fez o pagamento ou não realize o pagamento nesse momento. Então, não havendo um acordo, um pagamento desse valor, vai lá buscar no patrimônio, seja carro, seja imóveis, seja penhora online de saldos bancários, enfim. Mas também há a modalidade que é sob pena de prisão. A prisão até teve uma situação específica, agora que a gente viveu a pandemia, que durante um tempo ela deixou de ser realizada nas instituições do governo, né, nos presídios, enfim, e passou a ser uma prisão domiciliar, que a gente chama, né? Que a pessoa fica cumprindo a pena, a prisão, na sua residência. Porém, a efetividade deste tipo de recolhimento da pessoa, né, da prisão domiciliar, ela não é tão efetiva, porque acaba se tornando confortável. Eu não paguei, mas eu estou aqui na minha casa com o meu conforto, a minha estrutura. Atualmente, como tem essa situação da vacinação, como agora já está sendo liberada a questão do uso das máscaras, enfim, o quadro da pandemia alterou, as prisões já estão sendo realizadas, não mais no caráter domiciliar, já voltaram a ser executadas no formato padrão. Outro detalhe quanto à questão da prisão, quando a gente entra com o processo, a gente pode cobrar, retroceder até 3 meses. Se tiver 4 meses em atraso, com essa penalidade, somente 3 meses. Mas, se no decorrer do processo forem vencendo outros meses, vai se somando. Não é que a pessoa vai entrar para cada 3 meses com um processo de execução sob pena de prisão. Não, esse débito está aumentando, não vem sendo pago a pensão alimentícia, mas como já foi instaurado um processo para aquela finalidade, ele prossegue somando os períodos devidos sobre a mesma pena de prisão. Não se altera a mudança da cobrança, né? Da forma de forçar, digamos, inibir o devedor da pensão. Outra questão que é bacana trazer aqui é a questão de que, se é dono de empresa, né? A gente fala sempre em percentual de desconto da pensão alimentícia. Esse cenário de percentual, normalmente, como eu falei, é empregado, né? CLT. Ou, enfim, que seja estatutário, né? Mas tem um vínculo. É feito um ofício, né, pelo juiz, em caso de processos que são, aliás,
todos os processos de fixação de pensão alimentícia serão submetidos ao Poder Judiciário, porque há um menor envolvido, então precisa ter fiscalização do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? Mesmo que o casal, que o ex-casal esteja de comum acordo quanto à fixação de valores, vencimentos, enfim, mesmo assim tem que se levar ao Poder Judiciário para que o juiz homologue esse acordo. A partir desta homologação é que o que foi combinado passa a valer como lei entre as partes. Aí, então, se você tiver problemas com o pagamento, vai buscar recurso de novo no Poder Judiciário para executar esse título, digamos assim, né? Como se fosse um cheque. Vai lá, leva o termo da sentença, a homologação do acordo, e demonstra o que foi combinado e demonstra que não vem sendo cumprido. Então, vai ter toda a tramitação de intimação do devedor, enfim, para se executar esse débito, né? Mas, sendo submetido ao Poder Judiciário, sendo o devedor da pensão alimentícia funcionário, se expede um ofício, que é um documento, uma correspondência ao empregador, para que mensalmente seja feito esse desconto em folha. Se estipula ali se vai incidir sobre 13º, se vai incidir sobre verbas rescisórias, férias sobre 1/3 ou não, incidente sobre horas extras, saldo de fundo de garantia, enfim, de novo, inúmeros cenários que a gente pode construir, né? Então, é feita essa fixação, emitido o ofício para o empregador, para ele executar essa tarefa de descontar do funcionário, reter do funcionário o valor da pensão alimentícia, e a empresa que faz o depósito na conta bancária do responsável, que está com o menor e que vai administrar esse valor, tá certo? Mas em caso de proprietários de empresa, né, de empresários, de profissionais liberais, autônomos, enfim, como se procede? Normalmente não se fala em percentuais sobre renda, mas sim em valores ou percentuais sobre o salário mínimo. Aí o critério muda. E aí, nesse caso, a própria pessoa tem o dever de, dentro do que foi combinado, fazer a separação desse valor e fazer o depósito em conta. Se define prazo, 5 dias, o 5º dia útil ou até dia 10, enfim, se ajusta à melhor realidade também que é aplicado ao caso que está sendo julgado ou acordado. Não havendo a questão do depósito, é necessária a comprovação do débito. Então, o que eu oriento, eu acho importante destacar, facilita nesta questão de prestação de contas até, né? Tem a possibilidade de entrar com ação de prestação de contas para verificar qual é o destino do valor da pensão alimentícia. Há casos que o devedor acredita que aquele valor da pensão alimentícia não está sendo destinado à criança. Tem essa suspeita, né? Então, pode sim entrar com uma ação de prestação de contas para que a pessoa, o genitor que administra esse valor, demonstre onde está sendo investido, né? Custos com escola, saúde, lazer, vestimenta, alimentação, enfim. E nesse ponto é que eu destaco a orientação que eu costumo dar, é procurem abrir uma conta bancária para que seja utilizada especificamente para esse fim. Todas as movimentações de entrada do valor da pensão alimentícia e então de usar esses recursos vão estar movimentados em uma conta só. Não confunde a questão da renda, dos recebimentos do genitor que ficou responsável pela criança em administrar esse valor, não confunde a movimentação bancária. É claro
que o genitor vai fazer essa contribuição. A gente nunca fala em uma pensão alimentícia em que um só dos pais fica responsável integralmente pelo sustento. Ambos têm que contribuir para o desenvolvimento da criança. E isso envolve a questão financeira. Então, não vai haver essa movimentação. Tipo, não falo para a pessoa, para o genitor que está com a guarda ou que detém a sede, né, o domicílio sede da criança, não vai fazer depósitos lá em idêntico valor nessa conta. Não é isso. Mas apenas as entradas e saídas do valor da pensão alimentícia estarão centralizadas naquela conta. Facilita uma prestação de contas, facilita uma comprovação de débito, né, de inadimplência da pensão alimentícia. Pessoal, vocês podem ir colocando as perguntas, tá? Porque senão eu fico aqui falando, e de repente eu posso não tocar num ponto que é a dúvida de vocês. Então, podem comentar aqui, que à medida do possível eu vou encaixando para responder as dúvidas de vocês. E, de novo, eu vou salvar a live para quem não pôde estar aqui presente nesse momento, né, assistindo ao vivo, mas vai ficar disponível nas redes sociais. Como eu falei, no YouTube não rolou, não consegui fazer ao vivo, mas eu vou procurar salvar para publicar lá também. Então, se por acaso tem um amigo, um conhecido que tem interesse, mas que não tem Instagram, né? Não é todas as pessoas que aprovam as redes sociais, preferem outros canais, vai estar disponível lá no YouTube também. E tem o link aqui no perfil para os canais de contato. Qualquer dúvida a gente fica à disposição para estar esclarecendo para vocês aí as dúvidas que surgirem, né? Para estar auxiliando nesses casos que envolvem pensão alimentícia. Destacando de novo que tem algumas coisas aqui que eu falei que aplica em outras modalidades de pensão, mas que eu me detive mais numa questão de pensão alimentícia dos pais para os filhos, né? Há outras previsões dos filhos pagando aos pais, ou da contribuição dos avós, paternos ou maternos, com o neto, às vezes complementação, às vezes exclusiva, quando o responsável, numa primeira linha, digamos assim, né, o responsável primário, não tem condições ou não está apto a fazer esse pagamento. Então, é chamado excepcionalmente os avós também. Mas há inclusive previsão para pagamento de pensão de irmãos também, mas aí a gente vai longe conversando aqui. Então eu quis pontuar o que são as principais dúvidas, né? Os principais questionamentos que chegam até a gente, que a gente escuta o pessoal conversando às vezes de forma informal também, né? Que é a questão da tabela, a questão de inúmeros pontos, o que determina essa fixação da pensão, que a guarda compartilhada não dispensa pagamento de pensão alimentícia, enfim, né? Foram pontos que eu achei importante destacar, conversar um pouquinho com vocês. Foi uma alegria estar aqui com todos. Obrigada pelo tempo que vocês dispuseram para me dar esses minutos de atenção, né? Essa troca é muito bacana e qualquer coisa, só chamar que a gente vai procurar ao máximo estar auxiliando e esclarecendo as dúvidas de vocês. Muito, muito obrigada e uma boa noite a todos. Até, pessoal!